Faz pelo menos 3 anos que os produtores paranaenses convivem com grandes incertezas em relação ao clima. Estiagem severa e altas temperaturas no verão, e geada com frio intenso no inverno. A origem desse comportamento está no fenômeno climático Laninha, que deve seguir influenciando o tempo nas lavouras do estado ao longo desse ano. As incertezas do clima estão na reportagem de capa da revista Boletim Informativo número 1557 e também são o tema do episódio de hoje do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar esse papo eu quero apresentar os participantes de hoje, começando pela Everly Moraes, que é pesquisadora em agrometeorologia do IDR Paraná. Bem-vinda, Everly. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês e com todos os ouvintes. Também temos aqui hoje o Bruno Visioli, do nosso Departamento Técnico Econômico aqui da FAEP. Muito obrigado pela presença, Bruno. Obrigado, André. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E o meu colega aqui, o jornalista Antônio Senkovski. Como é que vai, Antônio? Tudo bem, é um grande prazer falar aí com a família rural paranaense. Bom, gente, a capa do nosso boletim informativo aí que está trazendo essa questão da meteorologia, né? Essa questão das incertezas que o clima acaba trazendo para as lavouras, ela traz assim no pano de fundo aquela pergunta de $1 milhão, de $1 bilhão, aliás, que eu queria fazer para a Everly. Everly, as chuvas vão se normalizar no estado? O que a gente vai encontrar pelo futuro? Essa é uma boa pergunta mesmo, deve valer $1 milhão mesmo. Bem, vamos falar em prognóstico climático a longo prazo. A sua pergunta é a longo prazo, a médio ou a curto prazo? Médio, assim, para as próximas 2 safras, vamos lá. Por agora para a safrinha e para a safra de verão próximo. Bem, então vamos falar aí a longuíssimo prazo, né? Bem, o grande problema, vamos dizer assim, aqui para o sul, principalmente para o sul, que está acontecendo é o Laninha. O Laninha, ele está se configurando fortemente, né? Ele já está ativo desde o ano passado, mas agora ele está ganhando mais força, ele está de moderado a forte. E esse resfriamento nas águas do Pacífico, ali na altura da costa do Peru, ele traz para a gente geralmente seca. Então, chuva muito mal distribuída, abaixo da média histórica. E ele tem a previsão de continuar essa influência do Laninha, né? Essa configuração do Laninha, esse oceano mais frio até o fim do ano. Não há perspectiva, assim, a previsão a longo prazo, a perspectiva é que continue o Laninha e com isso continue chuvas abaixo da normal climatológica e principalmente chuva mal distribuída. Pode ter períodos que chova um pouco mais, sim, como aconteceu em outubro do ano passado, que choveu até mais do que a média. Mas depois secou e até agora não choveu mais. Então, assim, o Laninha tem essa característica de chover, vamos dizer, anualmente abaixo da média e poucos meses chove acima da média. Normalmente chove abaixo da média. Então, essa má distribuição de chuva é uma característica do Laninha e ele está indicando aí que vai persistir pelo menos até vai passar pelo inverno, vai passar pela primavera e vai chegar no verão. Olha aí, e essa condição, ela é alguma coisa que está dentro do normal, aí quando se observa aí as séries históricas aí, climatológicas, ou realmente a gente está vivendo uma catástrofe, estamos vivendo alguma coisa fora da curva? Não, pode acontecer. Aconteceu em 88, 89, 90 e 91, teve Laninha, foi 3 ou 4 anos seguidos, se eu não me engano. Mas é comum acontecer, é comum você configurar tanto Laninha como o El Niño vários anos seguidos. E agora nós já estamos, a gente passou por período de neutralidade, que também provoca chuva mal distribuída, e agora entrando no Laninha. Mas já aconteceu outras vezes ficar vários anos com Laninha, e isso pode acontecer, não é nenhuma catástrofe assim, muito fora da curva. Pode acontecer sim, como já aconteceu no início da década, final da década de 80 e início da década de 90. Everly, uma coisa que chama a atenção é que no ano passado, né, nesses últimos anos todos, tem chovido um pouco abaixo da média, mas o mês de dezembro, que é muito crucial para a safra paranaense, os produtores estavam, digamos assim, levando um pouco de sorte, né?
Tava chovendo ano passado, isso não aconteceu. Dezembro é mesmo um mês crítico para o desenvolvimento das lavouras aqui no estado? Sim, é um mês muito crítico. É o mês onde que o milho, soja, que são as grandes culturas, né, as principais culturas do nosso estado, o feijão também, está aí naquela fase de enchimento de grão, de florescimento, que é a fase crítica da cultura para a água. Se faltar água nessa fase, que geralmente cai em dezembro, aí é complicado. Aí realmente pode haver uma quebra na produção, como aconteceu ano passado. Infelizmente, a gente teve uma seca severa em dezembro, que já vinha se arrastando de novembro e que continuou em janeiro e fevereiro. Então, realmente, dezembro foi um mês muito crítico, foi o que provocou essa quebra na produção. E pegando uma carona nessa pergunta do Antônio, além de dezembro ser o mês mais crítico, né, existe alguma cultura ou regiões do estado que sofrem mais com Laninha? Bem, nesses últimos 2 anos, a região oeste do Paraná, que é uma grande produtora, né, paranaense de grãos, foi a que mais sofreu. Foi a que mais teve déficit hídrico, foi a que mais déficit hídrico foi no período crítico, que é dezembro, que é a parte, que é a fase dos grãos que estão florescendo e enchendo grãos, foi essa região. Então, e onde teve mais seca mais pronunciada e mais calor também, que isso prejudica, né, aumenta a evapotranspiração e a cultura acaba sentindo mais. Então, a região oeste do Paraná foi realmente a mais castigada pelo Laninha e pela seca. A questão que a Everly comenta de aumento de temperatura, a gente está passando por esse período, né? Mesmo Curitiba, que não tinha registros de temperaturas acima de 30 graus, nós estamos já enfrentando, como nessa última semana, né? Mais de 30 graus. E a gente tem que pensar sempre numa associação. Falta de chuvas com aumento de temperatura, isso potencializa o efeito dessa seca. Aumenta a evaporação tanto do solo quanto da própria planta, tem um prejuízo gigantesco em produtividade das culturas. Não vamos pensar somente nos fatores isolados, mas um conjunto deles. Falta água e ainda o metabolismo da planta está trabalhando mais. Então ela está perdendo o pouco de água que ela ainda tem. Também não adianta chover muito e as temperaturas subirem muito. A planta vai estar perdendo água. Então, o ideal é que você tenha uma boa distribuição de chuvas, com uma temperatura mais normalizada, próximo ali entre 25 e 30 graus, dependendo das plantas. Mas manter a temperatura sempre mais amena possível, porque chover muito, mas altas temperaturas é um tiro no pé, assim, não adianta muito também para as culturas. Bruno, e quando a gente vem de uma situação como essa, né, que já se estende ao longo de 3 anos, a questão do armazenamento da água no solo, isso também fica comprometido, né? Com certeza. O solo ele é a esponja da agricultura, ele que mantém essa água ali, e quando nós passamos por longos períodos de seca, como é o caso agora, 3, 4 anos já, com déficit hídrico, com certeza o armazenamento de água do solo, ele fica comprometido. Você tem uma decomposição da matéria orgânica mais rápido, porque você tem altas temperaturas, não tem água no solo, as plantas e a microbiologia do solo vai consumir aquela matéria orgânica e aquela água retida nela, você perde a capacidade de armazenamento, e quando chove, o solo ele faz um movimento de expansão e contração. Quando está muito seco, o solo se retrai, forma aquelas famosas rachaduras que nós vemos no solo, e quando chove, o solo se expande. E esse movimento de expansão, de retração e expansão do solo também prejudica o desenvolvimento das raízes. Pensando o solo como uma âncora das raízes, quando você retrai, expande, a raiz não tem muito como se sustentar. Então ela acaba também ficando prejudicada. Aí entra um dos grandes prejuízos também das secas, a falta de sustentação para essas raízes.
Olha aí, e muita gente lembra da seca, né, que é a que traz aí as consequências mais severas aí para a produtividade, mas em anos onde tem o Laninha atuando, também tem perigo no inverno, né, com geada. Existe esse risco, Everly? Sim, tem sim. O ano passado a gente teve um julho muito frio, né? Foi o mais frio dos últimos 21 anos, né? Só não tinha sido mais frio que em 2000. Depois veio o ano passado, que teve entrada de várias massas de ar muito frias e que provocou toda aquela geada e frio intenso. E a previsão climática para esse inverno é isso aí, é mais frio. O frio está previsto para chegar um pouco mais cedo, ir embora um pouco mais tarde e ser mais rigoroso. Não que não vá fazer períodos quentes. Nosso inverno a gente passa por uns períodos mais quentes dentro do outono e inverno. Mas quando vier as ondas de frio, elas vão ser bastante intensas, né? E elas vão chegar mais cedo e ir embora mais tarde. Então a previsão também para o nosso inverno, com relação a frio, é um frio intenso. E esse frio deve chegar nas regiões ali mais ao norte do estado, onde o pessoal planta muito café, no norte pioneiro, ou deve ficar mais localizado aqui na região centro-sul? Cada região tem uma intensidade, mas sim, deve chegar frio intenso também, com potencial de provocar danos nos cafeiros, né, nas lavouras cafeeiras aqui no norte do Paraná. Sim, tem esse risco, sim. Por outro lado, também tem a questão de se ser um pouco mais seco e o produtor dá sorte, pode ser que isso ajude um pouco a produção de trigo, né? Que tem uma época ali que o trigo dá uma tolerada na seca, ele até gosta disso, né? Será que a gente pode ter uma surpresa boa nesse contexto? Aí depende mesmo da cultura, né? O trigo, as frutíferas temperadas, como a maçã, a pera, nectarina, isso deve favorecer. Mas aí outras, como o café, o milho safrinha também, que não suporta a geada, aí vai ser prejudicado. Então, é isso mesmo. Tem algumas culturas que podem ser beneficiadas com o frio, mas outras não, né? O interessante é que quando nós vemos lá no início do ano, sai o boletim climatológico do ano, as previsões elas são até meio apocalípticas. A gente vê seca, chuva mal distribuída, e no decorrer do ano você vê que isso vem se concretizando, que as previsões elas estão ficando cada vez mais precisas, mais acertadas. Frio intenso, ele acaba, é a mesma história do calor intenso. É muito frio, mas com pouca água, a produtividade fica também comprometida, com exceção de algumas culturas, mas aí a gente trata elas como exceções mesmo, que é o trigo, a maçã, a pera, são as exceções, mas hortaliças são prejudicadas, café, cana, o próprio trigo também, né, muito frio, com muita seca, ele não tolera. Então ele toleraria bem frio, mas com uma boa distribuição hídrica, aí ficaria simpático para ele. Mas o frio também acaba prejudicando. E os eventos climáticos eles vão ficando mais próximos e mais intensos. A gente passa por períodos de muito calor e muita seca, e muito frio e muita seca. Isso que a gente vem observando nos últimos tempos. Everly, uma outra coisa que eu tenho lido bastante por aí, que o pessoal tem comentado, né, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, assim, é aquela oscilação, eu não sei exatamente o termo técnico, me perdoe se eu errar aqui, ouvinte, Everly, oscilação interdecadal ou algo nesse sentido, assim. Tem alguma coisa nesse aspecto envolvendo que a cada X período, a cada 10 anos, 20 anos, o tempo muda? Existe alguma coisa nessa seara, assim, em relação a essa fase crítica que estamos passando aqui no estado? Bem, essa oscilação decadal do Pacífico, por enquanto aqui não está tendo influência, né? Ela não está influenciando. Realmente, o que está influenciando aqui, que é muito forte, é o Laninha, e agora nós estamos tendo um resfriamento do Atlântico, aqui na costa do Brasil, inclusive, né? Isso também deve intensificar a atuação do Laninha também. Mas a oscilação decadal do Pacífico não, isso não está influenciando aqui, não tem provocado, não é o que tem provocado essa seca e esse frio. Realmente aqui o que está sendo influenciado é o Laninha mesmo.
Bruno, você comentou, né, nessa reportagem, você faz um texto ali comentando a situação climática, né? E você traz uma informação lá que me chamou muita atenção, que nos últimos 20 anos o Paraná perdeu 40% do seu volume de chuva. Eu queria saber o que ocorreu para motivar essa perda e se isso vai continuar, porque mais 10 anos nós viramos um deserto aqui. Né? Nessa lógica, daqui 10 anos a gente vira deserto, daqui 30 anos não existe mais ninguém, né? Mas existe uma relação, André, que nós fazemos sobre redução de área verde ou aumento de desmatamento com redução de chuvas. Então, se você pegar os dados de chuvas de 2000, por exemplo, eles estão 40% maiores do que estão hoje. A média histórica de chuvas do Paraná, ela era em torno de 1.800 milímetros. Hoje nós já estamos na faixa de 1.500 milímetros, com tendência de redução. E quando você pega esses números de chuva reduzindo, você contrasta eles com área de desmatamento aumentando. Isso acaba prejudicando bastante a distribuição dessas chuvas. Mas há uma influência também grande na Amazônia, né? Uma redução, uma perda de área vegetada na Amazônia acaba refletindo aqui no Paraná, por causa dos movimentos dos tão famosos rios voadores, acabam atingindo aqui o estado, não só do Paraná, né, mas toda a região sul. Consequentemente a isso vem uma redução aqui também no Paraná de falta de vegetação. Isso acaba prejudicando a distribuição de chuvas agora. A tendência ela é de redução cada vez mais, né? Se você analisar os dados, eu sempre falo que previsão do tempo ela é uma análise de passado. Você analisa o passado e consegue imaginar o que vai acontecer no futuro. E isso, essa análise de passado, ela acaba refletindo esses números, nessas 40% de redução de chuvas. Uhum. Ou seja, o risco é grande, né? O risco é grande. Nós vemos áreas no Brasil e até mesmo no mundo que saíram de 2.000 milímetros para 1.000 milímetros de chuva. É uma redução muito considerável. Imagina, isso traz uma revolução na agricultura de uma região, né? Claro, né? E aí o produtor ele tem que ficar cada vez mais atento a formas de conservar este pouco de água que começa a ter. E como a doutora Everly bem colocou, as chuvas elas vão ficando cada vez mais mal distribuídas. Nós já passamos agora, recente, né, por problemas de chuvas em algumas cidades do Brasil, porque o excesso de chuva é muito prejudicial, assim como a falta, né? Passamos lá pelo caso de Petrópolis, que o excesso de água foi prejudicial. Muita chuva concentrada em pouco espaço, o solo não tem capacidade de infiltrar, acaba tendo problemas, naquele caso, social, né? Mas pensando na agricultura, problemas econômicos, problemas de produção também são gigantes. E Bruno, já que a doutora Everly comentou que a La Niña deve permanecer aí até o final do ano, ou seja, a seca aí também pode ser um risco aí para você levar em conta. O que o produtor pode fazer? Até a gente já fez matéria aqui no nosso boletim sobre isso, né? Mas eu queria relembrar com você o que o produtor pode fazer num cenário adverso como esse de estiagem para não perder tanto a sua produtividade. Olha, são muitas ferramentas, né? A campo, ele pode recorrer à cobertura de solo, que você vai aumentar a matéria orgânica e reduz a temperatura do solo, reduz a evaporação da água no solo, a própria matéria orgânica retém água, ele pode recorrer à gessagem, que alonga as raízes e faz com que a planta busque mais por água, e hoje também já tem cultivares que não são totalmente resistentes à seca, mas são mais tolerantes a períodos de estiagem. Fora do campo, ele pode recorrer a seguro agrícola. Muitos produtores acabam lançando mão já dessa ferramenta. Vem se tornando uma bandeira dos sindicatos e do sistema FAEP, porque é uma forma de reduzir as perdas, né, a campo. Ele pode
também alternar algumas culturas. Então, o produtor que só plantava soja no verão, em uma tacada só, ele pode espaçar mais isso, mesmo que ele queira plantar só soja. Ele pode fazer intervalos de 15, um mês entre um plantio e outro, porque aí ele consegue aproveitar melhor essas irregularidades que o campo tem. A perda dele fica um pouco menor. Ele pode se valer de períodos com mais chuva, menos chuvas, mas seriam essas medidas mais práticas e mais fáceis dele recorrer. Mas creio que o seguro rural agora é uma ferramenta bem viável e está bem em voga. Essa questão do seguro rural, gente, se o nosso ouvinte ainda não contratou, pelo amor de Deus, né? Eu vejo gente colocando ali a vida ali naquela safra, um investimento pesadíssimo. E você tem lá, às vezes, faixa de risco climático de 40%. Gente, você vai jogar. O que você jogaria aí com quase metade de chance de dar errado, sem segurança? Duvido que você faria isso. Então, o seguro, mais do que uma necessidade, é a garantia de que você não vai precisar renegociar dívida no futuro, né? Então, se você ainda não fez o Proagro, o seguro rural, procure aí o seu corretor. Se tiver dificuldade, procure a FAEP, procure o Sindicato Rural e corra atrás dessa ferramenta. Eu queria até pegar um gancho de seguro rural, perguntar para a doutora Evelyn e para o Bruno se vocês acreditam que essas mudanças climáticas que vêm se configurando aí podem acabar mexendo também no zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, né, que acaba sendo a baliza ali dos seguros rurais. Vocês acham que isso aí pode acabar sendo alterado ao longo do tempo por conta do clima? Sim, eu acredito. Sim, as mudanças climáticas é uma evidência, né? Cientistas do mundo todo estudam sobre isso e está acontecendo. E como foi falado aí, menos chuva, temperaturas maiores, irregularidade na chuva, tudo isso vai ter que ser adaptado. O zoneamento agrícola tem que ser adaptado ao clima conforme for acontecendo. E com essas mudanças climáticas, o zoneamento vai ter que ser das e realmente pode mudar, sim, pode mudar e eu acredito que muita coisa vai mudar ainda por causa das mudanças climáticas. Mudanças climáticas ela é um fato, né? Não tem como você lutar contra ela. Ela existe, ela se impõe e ela é acima de qualquer opinião. E como o zoneamento agrícola ele trabalha com o clima e ele trabalha também com pessoas e também com órgãos vivos, né, que são as plantas, ele com certeza ele vai passar por alterações e mudanças. Nada é tão engessado assim, né? Ele tende a ir se adaptando com a realidade que nós temos hoje. Bom, já falando em mudanças climáticas, que é um campo que envolve muita informação de qualidade, coisas sendo divulgadas por veículos oficiais, por órgãos ambientais internacionais, pela própria ONU, pela NASA, né? Todas essas agências aí dando informações de qualidade pra gente, mas também tem muita desinformação, né? Nesse campo todo aí tem pessoas que ficam passando fake news. Então, eu acho que é importante a gente falar que quando você recebe alguma coisa que tem a ver com isso, né? Não dá para sair espalhando isso de qualquer jeito aí, achando que porque você recebeu no seu celular um vídeo, alguma coisa, você, isso aqui é uma verdade absoluta. E eu tenho uma dica, inclusive, para pessoas que querem ter mais informações de qualidade do clima, do tempo, né? É que o próprio IDR Paraná, né, Everly, faz um levantamento aí, você mesmo faz um levantamento mensal que pode dar muita informação de qualidade para os produtores rurais. E que eu, acompanhando o campo aí há muito tempo, ainda não tinha tido acesso. Então, eu digo que muita gente, eu acho que também pode ter acesso pela primeira vez a esse boletim, acessar lá esse material, porque é de bastante qualidade, assim como as matérias que nós fazemos aqui também, que são checadas e que são com fontes oficiais, né? Então, fica essa dica aí para quem está nos ouvindo. Obrigada por divulgar o nosso trabalho aqui. Realmente, todo mês a gente faz um levantamento do como foi o clima ao longo do mês, e a chuva, a temperatura, por exemplo, olha, o boletim do mês passado aqui, a gente está vendo que houve aumento da temperatura na maioria das cidades dos municípios do Paraná. Foi um mês muito quente por conta da pouca chuva, principalmente. Um mês muito quente aqui em Londrina, por exemplo, a temperatura média, a média das temperaturas máximas, né? Vou pegar a temperatura máxima de todo dia. Praticamente todos os dias foi acima de 30, chegou até 36 graus.
E a média de todo mês foi 2,5 graus acima da média histórica. Então foi um fevereiro muito quente. E assim foi em quase todas as cidades do Paraná, a grande maioria. Então a gente faz esse levantamento, faz o levantamento das chuvas também, como é que foi a situação, e a gente faz um paralelo com a agricultura, né? O que isso influenciou na agricultura do mês, né? O que aconteceu? Que as notícias não têm sido muito boas, né? Por conta da pouca chuva e alta temperatura, realmente a agricultura tem sofrido muito, mas a gente tem esse trabalho, é um trabalho de qualidade que está disponível no site do IDR. E tem bastante trabalho de qualidade, né? O próprio site do Sistema FAEP-Senar tem a previsão do tempo, o produtor pode acessar, eu particularmente acesso diariamente e fico monitorando o clima, temperatura, precipitação, temperatura, pressão, e o produtor pode fazer isso, não gasta menos de 5 minutos e ele consegue ter um monitoramento do que está acontecendo, como que está o mês, como que estão sendo os meses. O próprio trabalho do IDR, o CIMEPAR, são trabalhos gratuitos, de excelente qualidade, e o produtor consegue ver já o que está acontecendo e prever alguma coisa futura. E tem muita gente levando as coisas a sério mesmo, né? Por exemplo, aqui no Sistema FAEP, eu sei que você, Bruno, participa de um comitê também, né? Que está acompanhando toda essa questão e tudo mais. Então, assim, procura a fonte oficial, sabe? Não fica... Às vezes eu fico tão triste de a gente faz um trabalho exaustivo, né? Todo mundo envolvido aí, aplicando ciência para produzir informação, conhecimento. E aí vai um camarada lá e grava uma bobagem qualquer, manda pelo WhatsApp, se espalha numa velocidade. E é um desserviço, sabe? Uma coisa que você leva muito tempo para desconstruir depois. Sim. Os comitês de bacias, eles lançam mensalmente a previsão específica para cada bacia hidrográfica, né? Eu participo de 2 aqui no Paraná, e todos os meses nós temos reuniões, discussões muito embasadas e muito sérias a respeito da situação das bacias, e tem um plus ainda nessa falta de chuva, que é a questão energética, né? Não é a pauta no momento, mas vamos colocar isso na órbita, que a questão energética também ela é impactada pela falta de chuvas. Bom, nós vamos ficando por aqui com esse programa. Eu quero agradecer muito a Everly pela participação. Everly, foi um prazer, uma alegria. Eu gostaria que você participasse aí quando você quiser. A gente está de portas abertas aqui. Agradecer o Bruno por ter vindo. Bruno, obrigado. Sempre uma alegria também. Obrigado pela força. O meu amigo Antônio. E dizer para você, que é nosso ouvinte, que se você quiser ouvir outros episódios desse podcast, e dizer para o nosso amigo ouvinte que se ele quiser ouvir outros episódios desse podcast, ele pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas principais redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Deezer, no Spotify, no YouTube ou no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Então, muito obrigado e até a próxima!